Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa manhã, nesse dia maravilhoso de sol quente aqui na Suíça, muito calor, mais de 35 graus a cada dia. Pedimos que Deus traga chuva, porque nós precisamos, agradecendo pelo fôlego da vida, agradecendo por tudo que nós já temos, por tudo que Ele já nos deu, porque até aqui Ele nos sustentou. Obrigado, Pai, por cada família que está aqui assistindo essa oração, por cada família representada. Obrigada pela minha família. Pai querido, coberta com teu sangue e vestida com a armadura de Efésios 6. Coloco meus filhos, minhas netinhas, meus pais e meus irmãos, meu sobrinho, minha nora e minha cunhada debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Senhor, coloco cada membro da minha família, cada parentela, e coloco todos os meus pertences, objetos eletrodomésticos e tudo que pertence à minha família debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Acampe os teus anjos ao nosso redor para nos guardar, nos proteger de todas as ciladas do inimigo, de todo o mal. Em nome de Jesus, toda praga rogada, todo mal olhado, todo espírito de inveja, toda obra de macumba, feitiçaria, Senhor, todo ritual, magia, qualquer coisa que foi feito contra a minha vida para atingir a minha família, está agora caído por terra, aniquilado, anulado no nome santo e poderoso de Jesus. Irmãos, já compartilhe esse vídeo, convido outras pessoas para acompanhar essa oração, para acompanhar sobretudo esse estudo, porque gente, todos os dias eu coloco orações da manhã, mas a cada oração tem um estudo aprofundado, tem doutrinas bíblicas, então tem toda uma série, está bem organizado no YouTube, em cada playlist você vai, encontra a Bíblia Viva, encontra a mordomia financeira, encontra as grandes doutrinas da igreja, você encontra o estudo da salvação, você encontra propósito, jejum, então tem muita coisa aí para adquirir, sobretudo para se alimentar a cada dia. Pessoal, é o meu objetivo. Aquilo que me ensinaram, eu transmito para você. Enquanto eu transmito com você, eu vou recebendo da parte de Deus. Esse é o meu objetivo, essa é a minha prioridade. Hoje eu trabalho para o reino de Deus. Estou aqui também para ajudar as mulheres, formando mulheres, levantando mulheres, mulheres que passaram por violências, por abusos, mulheres que passaram por escassez, que estiveram no fundo do poço, que têm filhos desviados, que estão enfrentando enfermidades. São lutas que eu venci e estou aqui para testemunhar. Então, com a autoridade que me foi dada na cruz, eu estou aqui como líder de mulheres valorosas que Deus me colocou nesse ministério. Eu agradeço a Deus porque é tudo por Ele, é tudo dele, é para Ele, nada é de mim, nada vem de mim, nada me pertence, tudo pertence a Deus. E também ministra de cura e libertação, um ministério que eu faço parte e onde Deus me usa, mas onde Deus também me ensina e me faz crescer a cada dia, e eu louvo a Ele por isso. Capelã, eu não tenho nem palavras para descrever quanto eu fui privilegiada com esse título de capelã, onde Deus me ensinou tantas coisas, a colher vidas, a levar também ânimo, esperança para aqueles que não têm, os presidiários, por exemplo, sem abrigo, os refugiados, aqueles que chegam, que não conhecem lugares onde eu posso ser usada na vida deles. Então eu agradeço a Deus por tudo isso, mas sobretudo eu sou evangelista, pregadora, missionária. Agradeço pelas crianças que Deus colocou também sobre a minha responsabilidade lá na África, por tudo que o Senhor já me permitiu fazer, e eu sei que ainda grandes coisas estão para acontecer. Fica à vontade também para abençoar esse ministério. Se você quiser abençoar, tem todos os dados no meu canal. Que Deus abençoe você, mas você pode abençoar compartilhando os meus vídeos, seguindo o meu canal, deixando curtidas nos vídeos para que o YouTube possa mostrar, e também ativar o sininho. Cada vez que eu compartilho um vídeo, você recebe. Compartilha, de graça eu recebi e também de graça eu estou te dando. Irmãos, hoje vamos falar de redenção. Sabe que tem já toda uma série sobre salvação lá no meu canal. Entra lá, assiste desde o início, e hoje damos continuidade e falamos sobre rejeição. Ontem falamos sobre adoção. Já tínhamos falado também sobre a justificação e outros. Redenção.
Nós fomos comprados por um preço muito alto. Hoje vamos falar do que Jesus realmente pagou na cruz. E já convido você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro 1, de 18 a 19. Irmãos, você sabe o que significa dizer que Jesus nos redimiu? Quem sabe pode escrever no comentário, por favor. Pessoal, a salvação ela é oferecida gratuitamente pela graça. Mas isso não significa que ela não teve um preço. Nós não poderíamos comprá-la com dinheiro. Podemos ter dinheiro, riquezas, tudo que, mas não podemos comprá-la. Boas obras, religião ou qualquer mérito humano não compra a salvação. Então presta atenção, porque muitos pensam, eu vou pro céu porque eu sou uma boa pessoa, eu faço obras, eu ajudo crianças, eu faço isso, mais aquilo. Irmãos, eu sou boazinha, eu sou humilde, mas isso não me traz a salvação. Você está entendendo até aqui? O preço da nossa redenção foi infinitamente maior do que tudo que podemos fazer. Irmãos, 1 Pedro 1, de 18 a 19. Já abriu sua Bíblia? Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Pegou. Irmãos, nesta mensagem da série Fundamentos do Evangelho da Salvação, esta playlist que você vai encontrar todos os vídeos sobre a salvação lá, para que você possa entender perfeitamente. Irmãos, compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas precisam entender. Nessa mensagem, o fundamento do Evangelho, salvação e vida em Cristo, no Café com Celeste, 100% com Jesus, nós vamos compreender biblicamente, não é da Celeste, é biblicamente o significado da redenção. A Bíblia nos apresenta uma história de redenção que atravessa as Escrituras. Irmãos, em Êxodo 12, você tem todo o vídeo do Êxodo na aba A Bíblia Viva, o livro completo, e tem também no final o resumo completo do livro de Êxodo, para que você entenda, porque é um livro que todos devem estudar com atenção. Em Êxodo 12, nós encontramos Israel escravizado no Egito, e a noite da Páscoa. Um cordeiro sem defeito deveria morrer, e seu sangue seria colocado nos umbrais das portas. Você declara o sangue de Jesus sobre o umbral da tua porta? Irmão, faça isso. Olha, séculos depois, João Batista vê Jesus e declara em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E agora o apóstolo Paulo, ele confirma em 1 Coríntios 5:7, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Pessoal, o Êxodo apontava para a libertação ainda maior. Nosso problema mais profundo não é uma circunstância difícil, é uma crise financeira ou aquilo que algumas mensagens chamam genericamente de nosso Egito. Presta atenção. Nosso problema é o pecado. O pecado. Jesus declarou que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Por isso, não precisávamos simplesmente de uma vida melhor. Nós precisávamos ser resgatados. Irmãos, e Jesus declarou a razão da sua vinda. Lá em Marcos 10:45. Vai lá em Marcos 10:45, coloca uma anotação, coloca uma cor com stabilos, não sei como dizem em português stabilos, em francês é stabilos, e vai lá, sublinha. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Nesta palavra nós compreenderemos
porque a redenção exige um preço. O significado da Páscoa, porque Jesus é chamado Cordeiro de Deus, porque somente o sangue de Cristo poderia nos redimir. Irmãos, o significado da substituição da cruz, de que fomos libertos, entenderam? De que fomos libertados e principalmente para quem fomos resgatados. Nós também responderemos a uma questão importante. Jesus não pagou os resgates a Satanás, ao capeta sujão. O capeta não é credor de Deus. A cruz trata fundamentalmente da nossa culpa diante do Deus Santo e da obra de Cristo em nosso favor. Até aqui você pegou? Olha, Jesus, o justo, morreu pelos injustos para conduzir-nos a Deus. É através dele que nós chegamos ao Pai. E existe uma consequência que não podemos ignorar. Vamos lá em 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo, o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Pertencem a Deus. Irmãos, primeiro vou falar aqui do templo do Espírito Santo. Um judeu que desejasse ir ao templo deveria observar as regras de ordem, disciplina e pureza, porque ali era um lugar de santidade ao Senhor. Portanto, todos os utensílios, os sacrifícios e o serviço sagrado deveriam ser inteiramente puros e separados para Ele. Quando as Escrituras declaram que o justo é o santuário de Deus, em 3,16 você pode conferir, elas enfatizam que tudo aquilo que era inconveniente ou desrespeitoso no templo físico também é no corpo. Porém, mais decência e santidade deve haver no nosso corpo, irmãos. O corpo que foi comprado pelo Senhor Jesus e agora pertence a Ele. Então, o nosso corpo, ele foi comprado por Jesus e agora ele é templo de Espírito Santo. Leia versículo 20. Diante disso, deve ser usado para a sua honra. Irmãos, nosso corpo deve ser usado para a sua honra. Deus nos confere a sua maior glória, que é o Espírito Santo, que habita nesse templo, que é o nosso corpo. Mas ele não pode habitar onde existe impureza. Irmãos, uma vez que ele é puro e santo, ele não pode habitar onde existe impureza. Ah, Celeste, você exagera. Irmãos, preserve o seu corpo. Respeita o templo de Deus. Respeita, eu estou falando sobretudo para você, mulher. Aquilo que é sagrado deve ser conservado. Agora vamos para esse versículo. Não sois de vós mesmo. Para essa parte, presta atenção. Não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Então você entende que esse corpo que é nosso, ele tem que ser puro e ele não nos pertence mais, porque ele foi comprado por um preço alto. Pertence a Deus e é templo onde habita o Espírito Santo. Irmãos, redenção não significa apenas Jesus já me libertou. Redenção significa também, agora eu, Celeste, pertenço a Cristo. Está pegando? Meu corpo pertence a Cristo. Meu tempo pertence a Cristo. Meus relacionamentos pertencem a Cristo. Meus projetos, meus sonhos pertencem a Cristo. E meu futuro pertence a Cristo. Declara no comentário, meu futuro pertence a Cristo. Aleluia.
Irmãos, não obedecemos para comprar nossa redenção. Obedecemos porque fomos redimidos. E o texto principal em 1 Pedro 1, de 18 a 19, eu deixo você anotar. Eu vou te dar os textos principais, as passagens de apoio aqui, que vai ajudar você a entender. 1 Pedro, capítulo 1, de 18 a 19, Êxodo 12, Marcos 10, 45, Romanos 3, 23 a 25, 1 Coríntios 5, 7 e também 1 Coríntios 6, de 19 a 20, Efésios 1, 7, Colossenses 1, de 3 a 14 e Apocalipse 5, de 9 a 10. Todos esses versículos, capítulos, vai te ajudar a entender melhor a redenção. Irmãos, agora vamos aprofundar. Nós já lemos o texto de 1 Pedro 18, 19. Já falamos do resgate e também que Jesus veio para nos redimir e estamos falando do que significa a redenção. Olha, na linguagem bíblica, a redenção carrega a ideia da libertação mediante o pagamento de um preço que nós já falamos. Algo estava preso, um preço precisava ser pago e então vinha a libertação. Pessoal, essa linguagem atravessa toda a Bíblia, mas existe uma história no Antigo Testamento sem o qual não entendemos plenamente a cruz, que é o Êxodo, que acabamos de falar, que eu convido você a ler ou então assistir a Bíblia Viva no meu YouTube, o livro completo de Êxodo, para que você possa entender. Israel estava no Egito. No início, os descendentes de Jacó haviam chegado ali para cá por causa de Josué, que estava ali. Mas gerações passaram, levantou-se outro faraó, entenderam? E o povo que havia chegado como estrangeiro acabou escravizado. E em Êxodo 1, descreve trabalhos forçados, opressão e sofrimento. O povo não conseguia simplesmente decidir: amanhã iremos embora. Havia um senhor sobre eles, havia um sistema que os mantinha presos. Então Êxodo 2 diz: os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E Deus ouviu. Mas quando Deus decidiu libertar o povo de Israel, aconteceu algo muito importante. Ele não disse apenas: Faraó, seja mais gentil com eles. Deus veio para tirar seu povo da escravidão. E essa diferença é fundamental, presta atenção. O Evangelho não é Deus negociando melhores condições para continuarmos escravos. O Evangelho anuncia a libertação. De trazer alguns pontos essenciais para que você entenda perfeitamente o preço da redenção, eu gostaria de esclarecer uma coisa aqui. Jesus não foi vítima impotente. Presta atenção. Isso também precisa ficar bem claro para que não haja dúvida. Às vezes falamos da cruz como se Jesus tivesse sido simplesmente surpreendido pelos acontecimentos, como se Judas tivesse vencido. Irmãos, é como também se os líderes religiosos tivessem vencido, como se Roma tivesse vencido. Não e não. Jesus disse em João 10:18, ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus sabia por que havia vindo. Em Marcos 10:45 ele declara: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, eu repito isso, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, aqui está novamente a linguagem de redenção, resgate. Jesus veio dar sua própria vida. A cruz não foi acidente. Fazia parte do propósito redentor de Deus. Mas a quem Jesus pagou o resgate celeste? Irmãos, aqui precisamos ser biblicamente muito cuidadosos. Algumas explicações populares dão a impressão de que Jesus teria pago o capeta para comprar nossa liberdade. Mas a Bíblia não ensina isso. Satanás, o capeta, não é proprietário legítimo diante de quem Deus possui uma dívida. Entendeu? Satanás não é proprietário legítimo diante de quem
Deus possui uma dívida. O problema fundamental é a nossa culpa diante do Deus Santo e Justo. Pessoal, Romanos 3 mostra Cristo como aquele através de quem Deus demonstra a sua justiça. Na cruz, o pecado foi julgado. A justiça de Deus não foi ignorada. Cristo carregou a penalidade do pecado como nosso substituto. E por isso Isaías havia profetizado em Isaías 53:5. Leia Isaías 53:5. Eu estou sempre incentivando você para meditar sobre esse capítulo de Isaías. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Irmãos, e o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Tá ficando claro? Nós não fomos resgatados porque Satanás recebeu um pagamento. Fomos resgatados porque Cristo satisfez aquilo que a justiça de Deus exigia contra o nosso pecado. Aleluia. Pessoal, o preço não foi prata nem ouro. Agora podemos voltar a 1 Pedro. Não foi mediante coisas corruptíveis, mas nem como prata ou ouro que fostes resgatados. O apóstolo Pedro escolhe justamente dois elementos que os seres humanos consideram muito preciosos: prata e ouro. Mas diante do problema do pecado, até o ouro é corruptível. Irmãos, imagine juntar toda a riqueza existente no mundo. Todas as reservas de ouro, todas as fortunas, todos os patrimônios, tudo completo. Ainda assim, não seria suficiente para comprar a redenção de uma única alma. Entenderam? Porque pecado não é uma dívida financeira, não existe quantidade de dinheiro capaz de reconciliar a nós, seres humanos, com Deus. Então Pedro apresenta o contraste, mas pelo precioso sangue de Cristo, aleluia, precioso, olha essa palavra precioso, irmãos, porque é o sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, entenderam? Jesus não morreu pelos próprios pecados. Ele não tinha pecado, aliás, ele não tinha pecado, ele era puro. Hebreus declara que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Pedro diz, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Aleluia. Irmãos, o inocente morreu pelos culpados. Por que o sangue celeste? Alguém pode perguntar, por que a Bíblia fala tanto de sangue? Porque Levítico 17:11 estabelece porque a vida da carne está no sangue. Pegou a chave? Hebreus 9:22 afirma que segundo a lei, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Tá pegando? Desde o início, Deus estava ensinando que o pecado produz a morte. Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Mas os sacrifícios do Antigo Testamento não eram o fim da história. Irmãos, Hebreus explica que o sangue de touros e bodes não podia remover definitivamente os pecados. Eles apontavam para algo muito maior, para alguém maior, que era Jesus Cristo, o Cordeiro definitivo. Por isso, João registra que quando Jesus morreu, suas pernas não foram quebradas, cumprindo a linguagem ligada ao Cordeiro Pascal. Tudo estava convergindo para Cristo. Redenção, irmãos, não é apenas Jesus morreu. Agora quero aprofundar algo. Muita gente sabe repetir, Jesus morreu por mim, mas nunca parou para perguntar o que isso significava. Jesus não morreu simplesmente como exemplo de amor. A cruz certamente demonstra o amor. Irmãos, Romanos 5:8 diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas a cruz é mais do que demonstração, é substituição.
Pedro escreve em 1 Pedro 3,18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Essa frase resume o Evangelho de maneira extraordinária. Cristo, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Esse é o objetivo da redenção. Não apenas tirar você de problemas, é levar você de volta para Deus. Agora vamos falar de redenção. Redenção significa mudança de senhorio. Agora chegamos a uma consequência que muitas vezes é esquecida. Se fomos comprados, já não pertencemos a nós mesmos. Paulo escreve em 1 Coríntios 6, 19 e 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Irmãos, essa verdade confronta profundamente a mentalidade moderna. A cultura diz: minha vida é minha, meu corpo é meu, eu faço aquilo que eu quiser. Mas o cristão confessa: eu fui comprado por preço. Isso não significa perder dignidade, significa descobrir a quem verdadeiramente pertencemos. Antes éramos escravos do pecado, agora pertencemos a Cristo Jesus. Paulo se apresenta repetidamente como servo de Jesus Cristo, porque a liberdade cristã não é autonomia absoluta, gente. É liberdade, é libertação do senhorio do pecado para pertencermos ao verdadeiro Rei. Você não foi comprado para voltar à escravidão. Agora imagine Israel, depois de atravessar o Mar Vermelho, dizendo: vamos voltar ao Egito para servir Faraó. E surpreendentemente, em determinado momento, eles quase desejaram isso, gente. Aquele povo murmurador. A escravidão havia sido tão profunda que o Egito continuava dentro da memória deles. Por isso que nós precisamos de cura e libertação para nos libertar daquilo que está dentro de nós. Irmãos, algo semelhante pode acontecer espiritualmente conosco. Cristo nos liberta, mas velhos desejos ainda tentam chamar. Velhos padrões, velhos hábitos, velhas seduções. E então o apóstolo Paulo pergunta em Romanos 6: havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum, gente. Olha, por quê? Porque fomos libertados para uma nova obediência. Não obedecermos para comprar a redenção. Nós obedecemos porque fomos redimidos. Pessoal, a redenção também, esse é um outro ponto importante, a redenção também muda o valor que damos à santidade. Se o sangue de Cristo foi o preço da nossa redenção, nós não podemos tratar levianamente aquilo do qual Ele veio nos libertar. Pense nisso. Se eu digo, o pecado não é tão sério, eu estou olhando para a cruz e diminuindo aquilo que tornou a cruz necessária. O preço revela a gravidade da dívida. E Pedro não diz: vocês foram comprados por algo muito barato. Vocês foram comprados na feira. Ele diz: vocês foram comprados pelo precioso sangue. Por isso, a graça não banaliza o pecado. A graça revela quanto custou o nosso perdão. Quando compreendemos isso, santidade deixa de ser uma tentativa de merecer salvação. Ninguém merece. E a santidade torna-se resposta de gratidão. Senhor, se me compraste por tamanho preço, eu quero viver para ti, somente para ti. Aleluia. Agora vamos falar de Efésios e de redenção e perdão. Paulo escreve em Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Observa os três elementos: redenção, sangue, perdão. E tudo isso segundo a riqueza da sua graça. E não segundo nossa riqueza, não segundo nossas obras, não segundo nosso desempenho, mas segundo a riqueza da graça de Deus. Vamos ao Colossenses agora.
Tome nota desses versículos e depois medita. Colossenses 1, de 13 a 14 acrescenta outra dimensão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Observe os verbos, gente. Libertou, transportou. Existe mudança de domínio. Não fomos apenas perdoados e deixados exatamente onde nós estávamos. Nós fomos transportados para um outro reino. Agora pertencemos ao Filho. Isso significa que a redenção também possui dimensão de reino. Existe um novo rei sobre nossa vida. Jesus. Esse rei é Jesus. Irmãos, Jesus. Mas a redenção ainda tem um futuro. Agora chegamos ao algo maravilhoso. Eita, já fomos redimidos, mas a Bíblia também fala de uma redenção que ainda esperamos. Romanos 8, 23 diz que aguardamos o quê? A redenção do nosso corpo. Isso significa que Cristo já libertou seu povo da culpa e do domínio do pecado, mas ainda vivemos num corpo sujeito à corrupção. Ainda adoecemos, olha, eu estou enfrentando enfermidades crônicas, ainda envelhecemos, completei meus 50 anos, estou envelhecendo, ainda morremos, ninguém é imortal, gente, mas nossa redenção não terminará no túmulo, entendeu? Cristo ressuscitou corporalmente, e aqueles que pertencem a Ele também ressuscitarão. Pegou essa chave? Irmãos, pegou a chave? Vai chegar o dia em que até o nosso corpo participará plenamente dessa redenção. Por isso, a esperança cristã não é escapar eternamente do corpo, é ressurreição. Cristo voltará. Ele está quase voltando. Os mortos em Cristo ressuscitarão com Ele. E a morte será finalmente vencida. E agora chegamos a Apocalipse 5. João vê o Cordeiro. O mesmo tema que começou na Páscoa atravessa toda a palavra de Deus. Êxodo apresenta o Cordeiro. Isaías fala daquele que foi levado como Cordeiro ao matadouro. João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus. E Paulo diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. E Pedro fala: precioso sangue como de cordeiro sem defeito. E gente, finalmente chegamos ao céu. Apocalipse 5 declara: digno és, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eita, medita. Olhe para onde toda a história chegou. O Cordeiro venceu e ao redor do trono existe povo redimido. Não apenas de uma nação, mas toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, e todos têm algo em comum. Foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Pegou a chave? É por isso que no céu ninguém cantará: digno sou eu. O cântico será: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. E a gole da Celeste? Hoje o nosso gole é uma pergunta. Se você foi comprado por preço, quem é o dono da sua vida? Responde. Não responda rapidamente, pense primeiro. Quem decide como você usa seu corpo? Quem decide como você administra o seu dinheiro? Quem governa seus relacionamentos? Quem governa a tua sexualidade? E quem governa seus projetos? Quem governa suas palavras? Quem governa seu tempo? Quem governa seus planos? Irmãos, porque podemos cantar: eu pertenço a Jesus, e viver durante toda a semana como se pertencemos a nós mesmos. A redenção confronta essa contradição. Cristo não pagou um preço tão alto simplesmente para ocupar um pequeno espaço da nossa agenda. Ele nos comprou para Deus. Então, o gole da Celeste desta manhã é: Jesus não morreu apenas para me tirar de alguma coisa. Ele me redimiu para que eu pertença inteiramente a Deus. E o desafio da Celeste é: o que ainda está fora do senhorio de Cristo Jesus?
E hoje, depois desta mensagem, leia novamente 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Depois pergunte: Senhor, existe alguma área da minha vida na qual eu ainda vivo como se fosse dono de mim mesmo? Talvez seja o seu dinheiro, seu relacionamento, seu corpo, seu tempo, sua sexualidade, seu ministério, seus planos, seu futuro. Não tente negociar com Deus. Se você foi comprado por preço, entregue novamente essa área ao Senhorio de Jesus Cristo. E diga: Jesus, eu pertenço a ti. E agora quero fazer um apelo. Você já foi redimido? Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e conheça a história da cruz desde criança. Mas conhecer a história não é o mesmo que estar em Cristo. A pergunta não é apenas: você acredita que Cristo Jesus morreu? A pergunta é: como se arrependeu e confiou nele como seu Salvador e Senhor? Jesus veio dar sua vida em resgate. Ele morreu pelos pecadores. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo. Não existe quantidade de dinheiro capaz de comprar sua salvação, pegou? Não existe obra suficiente boa, não existe religião suficientemente forte e não existe sofrimento pessoal que consiga pagar pela sua culpa. Cristo pagou o preço. E se hoje você deseja entregar verdadeiramente sua vida a Jesus, fale com Ele. Coloque sua mão no coração e repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que não posso resgatar a mim mesmo. Eu creio que Tu és o Cordeiro de Deus, que morreste na cruz pelos pecadores e ressuscitaste dentre os mortos. Eu me arrependo e deposito minha fé em Ti. Perdoa meus pecados, salva-me e transforma-me. Eu reconheço que minha vida não pertence mais a mim. Eu quero pertencer a Ti. Ser meu Salvador e meu Senhor. Ensina-me a viver para a glória de Deus. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Vamos orar? Pai querido, nesta manhã nós não queremos passar rapidamente pela cruz. Estamos tão acostumados a ouvir que Jesus morreu que corremos o risco de perder o peso dessas palavras. Por isso hoje paramos e contemplamos o preço. Não prata, não ouro, nem riquezas. O precioso sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, porque quando estávamos presos ao pecado, Tu não nos abandonaste, Pai. Obrigado porque enviaste Teu Filho. Obrigado porque o Filho não veio apenas ensinar-nos como viver. Ele veio dar sua vida em resgate. Obrigado porque Jesus não foi levado à cruz contra a sua vontade. Ele entregou sua vida. Obrigado pelo Cordeiro sem defeito. Obrigado pelo justo que morreu pelos injustos. Obrigado porque aquilo que nenhum sacrifício humano poderia realizar, Cristo realizou perfeitamente. Senhor, não permita que banalizemos aquilo que custou o sangue de Teu Filho. Quando fomos tentados a brincar com o pecado, leva nossos olhos novamente à cruz. Quando começamos a justificar aquilo que Tua palavra condena, lembra-nos do preço. E quando a cultura disser que somos donos absolutos de nós mesmos, lembra-nos, Pai, fostes comprados por preço. Consagramos novamente nosso corpo a Ti, nossa mente, nossos olhos, nossa boca, nosso nariz, nosso relacionamento, sexualidade, dinheiro, tempo, família, projetos, casa, ministério, futuro, trabalho. Pai, não queremos oferecer-Te apenas partes da nossa vida, pertencemos completamente a Ti. Pai querido, visita agora aqueles que ainda vivem escravizados no pecado, pessoas que tentam abandonar pecados durante anos e voltaram repetidamente às mesmas correntes, Pai. Senhor, que compreendam que liberdade não nasce apenas de força de vontade, conduze-as a Cristo Jesus. Pai querido, dá-lhes coragem para confessar, para buscar ajuda, para cortar aquilo que alimenta a escravidão, para fugir daquilo que precisa ser evitado, para permanecer na palavra, para andar no Espírito. Que ninguém use a graça como desculpa para continuar preso e que ninguém use suas quedas como argumento para dizer que a cruz não é suficiente. Levanta aqueles que se arrependam, fortalece os fracos, restaura os que voltam para Ti, santifica Teu povo. Pai, lembra-nos também daqueles que sofrem, dos enfermos, dos hospitalizados, dos que acordam
enfrentando diagnósticos difíceis, dos que não possuem casa, Senhor, dos que não sabem se tem alimento para se alimentar, das crianças que acordam em regiões de guerras, Pai. Senhor, das famílias separadas pela violência. Por favor, Senhor, esteja com aqueles que estão sendo perseguidos por causa do nome de Jesus, por causa do teu evangelho, dos que estão presos injustamente, dos presidiários, dos que vivem debaixo da opressão. Senhor, tem misericórdia de todos nós. Levanta a tua igreja para anunciar o evangelho e também para servir com compaixão. Que nossas mãos demonstram o amor daquele evangelho que nossa boca anuncia. Pai, guarda nossas famílias, alcança todos os nossos filhos, netos, irmãos, casas, nossos pais, Senhor, minha cunhada, nora, sobrinho, Pai querido, toda a minha família. Não estamos pedindo uma herança de prosperidade terrena, estamos pedindo algo muito maior, que conheçam Jesus Cristo, que nossas gerações conheçam o Cordeiro, que nossas casas conheçam a palavra, que nossos filhos não herdem apenas nosso sobrenome, mas vejam em nós o testemunho verdadeiro de fé. E quando nossa caminhada nesta terra terminar, que possamos estar naquele povo de Apocalipse, diante do trono, com pessoas de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, e que nossa voz se una ao cântico eterno: digno é o Cordeiro. Não dignos somos nós, não dignos são nossos ministérios, não dignas são nossas obras. Digno é Jesus, porque foi morto, derramou seu sangue, ressuscitou, venceu e reina e voltará até esse dia. Ensina-nos a viver como pessoas redimidas, não pertencendo ao pecado, não pertencendo ao mundo, não pertencendo a nós mesmos, pertencendo a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Que você comece esse dia ou termine esse dia lembrando-se, dependendo de onde você esteja, lembrando-se não apenas de que onde Cristo te resgatou, mas também para quem você foi resgatado. Você foi comprado para Deus, portanto, viva como alguém que pertence a Cristo. E quando o mundo perguntar qual é o seu valor, não procure a resposta no dinheiro, nem na aparência, nem nos títulos ou na aprovação de pessoas. Olhe para a cruz. O preço da redenção foi o precioso sangue de Jesus Cristo. E se essa palavra edificou a tua vida, inscreve-se no canal, compartilha esse vídeo, deixa a tua curtida, ative o sininho de notificações, e você também pode procurar o meu livro Da Dor à Esperança, de Pé Apesar de Tudo, em todas as plataformas do Amazon. Um testemunho real, um milagre que Deus tem feito na minha vida, e não são só milagres. São muitos milagres. E não esqueça, você foi comprado por um preço alto. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, você e toda a sua família. Até o próximo vídeo. E no próximo estudo, nós vamos estar falando